Olá pessoal, eu sou Ismael Morim, sejam bem-vindos a mais um programa aqui do nosso podcast Naí. Hoje um programa diferente, eu estou aqui hoje com a Juliane. Olá pessoal. Com a Mariana. Oi gente. Para a gente bater um papo muito legal, a Mariana é uma pequena notável, né? Estudante, né Mariana? Mas já escritora também. Então, assim, uma criança que tem o seu livro publicado, né? A gente está com a mamãe dela, a Juliane, aqui hoje para a gente conhecer mais sobre ela, a história dela. E vamos lá, né, para o nosso bate-papo. Vou começar pela Mariana, tá, Mariana? Já vou jogar para você, depois a gente fala com a sua mamãe. Se apresenta para nós, fala um pouquinho sobre como que você despertou para esse lado, desde pequenininha você já lia, né? Conta um pouquinho para nós quem que é a Mariana, essa pequena tão inteligente. Eu me chamo Mariana Mesquita Palma e eu sempre gostei muito de ler porque minha mãe sempre me incentivou muito. Desde quando eu era bem pequena, ela sempre me contou muitas histórias, leu muitos livros para mim e esse amor pela leitura só foi aumentando cada vez mais. Por isso que eu quis escrever um livro. Desde pequenininha você sempre gostou de ler, igual você Sim, falou, ela lia para você. Você lembra assim direitinho, desde sempre você lendo bastante, Sim. a mamãe com você. Eu gostava inclusive de brincar de biblioteca. De brincar de biblioteca, já. Gente, tudo no contexto ali. Juliane, tô vendo que vou ficar complicado aqui hoje. Ela tem uma dicção já bem melhor do que a minha, né? Então, ela fala bem. Fala muito bem. Como que foi, Juliane, o começo ali? Você realmente foi estratégico? Você falou, não, eu vou desenvolver ela com a leitura? O que você pensou? Aconteceu naturalmente. Um dos livros que ela se apaixonou, né? Igual ela fala, o primeiro, O Dente Ainda Doía, de Ana Terra. Ele foi um livro daquele projeto Itaú, Leia para uma Criança, Isso Muda o Mundo. Então, assim, a gente fazia a inscrição e o livro vinha. Aí eu lia muito para ela e ela gostava tanto desse, ela só queria ouvir essa história. Uhum. Então, assim, quando eu vi Isso que ela... com quantos anos? A partir dos 2 anos. Dos 2 aninhos. 2 aninhos, isso. Eu já lia muito para ela. Então, quando eu vi que ela gostava muito, então, toda vez que eu saía, que eu via livro, eu já comprava livro para ela. E os clássicos, os clássicos mesmo infantis, né? Ela tinha todos. Né? A gente até, inclusive, já doamos muitos livros, né? Porque aí já foram trocando, os gostos pela leitura foram mudando, né? A gente foi trocando. Uhum. Mas isso aí aconteceu naturalmente. Mas, assim, eu nunca deixei de incentivar. Como ela gostava, sempre que eu saía, eu viajava sem ela, algum lugar diferente, eu trazia um livro. Não tem como não perguntar, né? Nessa era que a gente está vivendo hoje. Então, você priorizou desde cedo essa questão do livro. Você identificou esse gosto dela e já seguiu. Intercalava com telas, celulares, essas coisas? Você sempre teve uma preocupação mais no físico mesmo do livro? Então, quando ela era menor, não era como hoje a questão de tela. Uhum. Né? Os celulares não eram tão modernos, ela tem 12 anos, né? Quando ela era pequena, era mais TV, né? A gente ainda tinha, era DVD, era Galinha Pintadinha. Nem YouTube a gente não tinha tanto. Era DVD, era Galinha Pintadinha, era Xuxa. Então, assim, o tempo de tela nela, no telefone, foi praticamente zero quando ela era bebê, né? Quando ela começou esse gosto pela leitura. Eu acho que isso ajudou. Pode ter ajudado, sim, também. E você foi comprando livros, né? Igual você falou, você chegava num lugar, falava, isso aqui ela pode gostar. Você priorizou algum tipo de leitura? Mais contos mesmo, historinhas ali de início? Sim, os clássicos, né? Assim, eu sempre comprava Os Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, todos esses ela teve, né? Uhum. Mas, assim, títulos diferentes também. E, assim, eu sou apaixonada também por livros, né? E por papelaria. É até engraçado quando a gente entra numa papelaria. A gente fica horas dentro da papelaria. Então, assim, todo livro diferente que eu via e que a gente podia, né, a gente comprava. Ela tem livro, né, quando a gente abre, vira uma casinha. Então, assim, ela passa horas brincando com esses livros. Igual ela falou, brincar de biblioteca. Um dia eu cheguei, ela estava na sala, tudo espalhado de livro. Eu falei, o que você está fazendo? Ela, tô brincando de biblioteca. Às vezes eu chegava, ela estava dormindo em cima dos livros. Então, assim, o contato dela... Até cansar. A avó dela mesmo, a gente também fica muito na casa da avó, né? A minha mãe vai falar assim, eu não dou conta mais de ler esse livro para ela. Aí você que lia, né, Mariana, para vovó. Como que foi, Mariana, para você? Foi bem natural, né? Foi muito sempre, natural. igual você falou, desde que você lembra, você sempre gostou.
E depois a gente vai ver mais sobre isso aí, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, mas você decorava o livro e já fingia que estava lendo? Como que era a sua brincadeira de biblioteca? Eu não me lembro direito como era a brincadeira, mas eu sempre pedia aquele que eu gostava pra ler várias e várias vezes. Então eu acabava que decorava. E a biblioteca eu realmente não lembro, mas eu acho que eu espalhava todos os livros em cima de um pilarzinho que tinha lá, ia fingindo ser a bibliotecária, a cliente. Não sei se eu ia lendo um livro de cada vez, como é que era. E na escola, o que as professoras falavam desse desempenho dela, desse gosto pela... Meninas são todas apaixonadas. É? São. Desde sempre. Acho que o sonho de toda professora, né? Pegar uma aluna assim chega a que ser gosta, interessante. que se envolve. Sim, todo bimestre, né, tem a entrega de resultados. Aí toda vez que eu vou, elas falam, não tem nada para falar da Mariana. É muito bom. E as coleguinhas, você brincava de biblioteca com elas? Como é que era essa... Eu lembro que eu tinha uma amiga que eu ia na casa dela e ela tinha um monte de livros também. Então, de vez em quando, a gente também brincava lá de biblioteca. A gente gostava muito era de fazer teatro com as histórias do livro. Não era só biblioteca, essas Aí vocês coisas. vestiam as roupas do personagem. A gente ia encenar, a gente... inventava, brincava. A gente ensaiava, depois ia mostrar pros adultos. Às vezes nem sempre mostrava por causa da vergonha, mas era muito legal. E como é que era mostrar pros adultos? Você pedia mamãe e papai pra dar um tempinho? Ela, o pai e a mãe dela? Como é que era essa parte? A gente sempre ensaiava antes, aí na hora falava assim, agora a gente tem um teatro pra mostrar pra vocês. Só que muitas das vezes a gente nem mostrava por causa da vergonha. E quando chamava, Juliane, como é que você via isso? Você realmente parava um tempinho dos seus afazeres ali? Ó, vamos dar uma atenção ali, porque... Paramos. E assim, tanto ela como a irmã dela, e eu gosto muito de incentivar. Eu aplaudo, eu falo, arrasou, assim, eu incentivo muito mesmo, porque eu acho isso muito importante, a gente incentivar e aplaudir mesmo, assim, cada crescimento, cada conquista, porque isso faz eles se sentirem bem e crescerem, que a gente tem que valorizar, né, o talento, né, o que eles fazem, o que eles gostam também. E você falou que você já lia sempre, era um hábito que você tinha, você, né, teve sua filha, falou, vou introduzir esse hábito ali. O que você tem de dica ou vivência, né, com a Mariana que você pode dar para os pais que buscam, né, às vezes tem uma certa dificuldade até de colocar os filhos nesse mundo da literatura. Era uma época que não estava tão difundida as telas igual a gente já falou, mas uma dica inicial que ela tomou gosto que você pode dar de dica para o pessoal que está assistindo. Então, eu acho que, assim, como mãe, nós somos exemplo, né? Então, não adianta, assim, eu querer que ela faça uma coisa que eu não seja o exemplo. Então, se eu quero que ela leia um livro, eu tenho que ter livros em casa, né? Eu tenho que ler, eu tenho que sentar com ela. Então, assim, nós temos que ser exemplo. Eu sei também que nem todas as mães conseguem, porque eu não posso chegar aqui e romantizar, e eu vou sentar e vou ler. Não, porque a realidade das mães não são todas iguais, né? Porque são mães que trabalham, que muitas vezes não têm tempo nem de sentar e de ver a tarefa de um filho. Mas, a partir do momento que a gente aceita essa missão de ser mãe, nós temos que realmente fazer um esforço e tentar conseguir tirar um tempinho, né? Dar uma redesenhada na rotina. Isso, né? Nem que seja ali 5 minutinhos, você sentar um pouquinho. Não, vamos olhar um livrinho, vamos ver pelo menos um desenhozinho aqui, uma figura, uma gravura. Eu acho que isso já é um passo, né? Ela até dá as dicas, assim, quando ela tá falando, né? Começar devagarzinho. Não quer dizer que a gente vai ficar uma tarde inteira lendo. Que tal ali 5 minutinhos, você tira ali um tempinho, senta ali rapidinho, folheia um livro, para começar a tomar um gosto, né, pela leitura. Porque eu sei também que é difícil, não é fácil. Igual você falou, começar, né? Primeiro passo. Que seja, eu tenho 2 minutos, mas começar, quem sabe, vai envolvendo ali também, já arruma um tempinho a mais, né? Isso. E é bom passar o tempo com a mamãe também, né? Sim, é muito bom. E seu pai, como é que é a rotina de vocês lá na sua casa? Lá com meu pai é mais corrido, mas sempre tem um tempinho pra gente ficar junto. Quando ele pode, ele também senta com você pra poder ver os livros. Sim. Fazer umas continhas, né? Você debater lá mais ele. Conversar sobre vários assuntos. O seu pai era contador, né? Aí ele já é mais a matemática, ele tá tentando puxar ela, né? É até engraçado a hora que eles sentam pra fazer conta os dois. Como é que é, Mariana? Eu dou um resultado, ele dá outro. Eu dou um jeito de fazer, ele dá outro. Mas ele traz o probleminha?
Na verdade, às vezes sou eu que trago, mas ele ajuda ele a resolver, a desenvolver a conta. Aí você chega no resultado, ele no outro, mas no final vocês... No final dá certo. Equaliza. Não, legal demais. Juliane, muito importante a gente conseguir, né, através desse podcast, acho que passa a ser uma missão do nosso bate-papo aqui, levar essa palavra de convívio, mesmo igual você falou, que não é a realidade, não é a mesma para todos, né? Cada um tem seu tempo, sua rotina, mas cada um tem seu tempo e seus afazeres, mas criar uma rotina é super importante, né? Como que você hoje vê a importância da rotina que você criou com ela logo de início? A gente vai aprofundar ainda no nosso papo aqui para ver o nível que ela está, chegar no momento que vocês resolveram publicar um livro, mas naquele momento, quando você percebeu que ela estava naquela linha assim, poxa, ela está gostando, estou comprando mais, ela está consumindo mais, né? O que você sentiu assim e o que você se orgulha da rotina que você desenhou entre vocês? Igual você falou, rotina, né? Eu acho que toda criança tem que ter rotina. Igual ela, desde pequenininha, ela sempre foi, assim, muito obediente. A Mariana foi uma criança que nunca deu trabalho. A irmãzinha dela era um pouquinho mais agitada, mas mesmo assim ela também é muito obediente. Eu falava com ela assim, olha, criança tem que dormir cedo, não pode passar das 10 horas acordada. Eu acho muito engraçado. Quando eu lembro, ela era pequenininha, ela falava assim, quantas horas? Aí eu falava as horas. Ainda. Então não é 10 ainda. Aí ela, quando eu falava que era 10, ela largava o que ela estava fazendo e ia dormir. Então, assim, a gente sempre criou uma rotina, né? Tem o horário hora para dormir, né? A gente procura almoçar sempre no mesmo horário. Tem a hora de fazer a tarefa. E tem o horário livre, né? A hora que ela vai brincar. Então, eu acho importante, assim, que a criança tem que ter horário. Igual agora, você falando das telas, né? Ela, como já tá mais mocinha, então, assim, ela já consegue criar também a rotina dela, né? A organização dela. Porque isso já vem desde pequena, né? Agora, a irmãzinha dela, a Mirella, tem 5 anos. A Mirella, eu tenho que ajudar ela a criar a rotina dela, né? E a Mirella já está num cenário onde a tela está mais presente. Então, eu que tenho que tomar cuidado, né? Os horários dela com tela. Então, lá em casa, o que eu fiz? Ela levanta, ela toma o café, ela vai fazer a tarefinha, né? Que ela já acordou descansada, ela vai fazer a tarefinha. Depois fez a tarefinha, aí ela escolhe se ela vai brincar ou se ela quer assistir desenho na TV, no celular, não. Aí eu deixo ela pegar o celular só de tardezinha, depois que ela chega da escola. Depois que eu criei esse hábito de ser só de tardezinha, tem vezes que ela passa semana sem pegar o celular. Legal. Ela prefere brincar ou às vezes até assistir desenho na TV do que no celular. E como é que você faz com a sua irmãzinha? Na hora que ela quer assistir TV, geralmente você chama ela para ler um livro com você conta uma historinha para ela? De vez em quando, porque esses dias tá meio corrido, mas quando tem tempo eu chamo. E de vez em quando ela ganha um livro novo, ela fala, maninha, vamos ler? Aí... Ela já te chama também para você poder ler com ela. Ó, você viu só? Tanto que foi importante a sua mãe te ensinar, agora você tem que ajudar a ensinar a sua irmã, né? Tá corrido, mas tá corrido pra sua mãe também, né? Aí tem que arrumar um tempinho, né? Sim. Agora é bom que a pequena tem ajuda, né? Da Mariana também, então é um... E eu acho muito interessante, ela vê e outro dia ela falou assim, eu também vou escrever um livro. Eu falei, oba, tô doida pra ler seu livro já. Já então, ficou com a missão. Ela também fala assim, o exemplo arrasta, né? Isso, com certeza. Mas muito interessante a rotina. Né? Igual você pontuou que fazer esse desenho e tudo, né? É importante realmente para poder criar esse hábito. Hoje é um hábito, né, Mariana? Você fica um dia sem ler, não? De vez em quando, sim. Só que sempre que dá tempo, eu prefiro, em vez de pegar um celular, pegar um livro para ler, para pelo menos folhear, às vezes ler a sinopse dele. Algo que você faz natural, você gosta mesmo, né? Se estiver por perto, se puder um tempinho, você vai pegar ele e vai ler. Hoje você lê de tudo? Normalmente sim. Eu gosto muito de ler mesmo ficção, eu gosto muito de livro de ação, de suspense, mas eu leio de tudo. Qual um livro mais legal que você já leu? O Diário de uma Princesa Desastrada. Ah, eu acho que esse aí já vi resenha sua sobre ele, hein? Conta pro pessoal que tá assistindo como que tá na sua rede social hoje. Depois nós vamos voltar um pouquinho na história, mas como que tá a sua rede social hoje? Você lê os livros, né? E você grava vídeo fazendo resenha sobre eles, né? Isso Conta mesmo. aí um pouquinho de como que é isso. A gente tem os dias que o moço de gravar vai lá em casa e sempre que eu tenho um livro que eu já li, eu vou e conto para o pessoal lá do meu Instagram
para eles poderem ler também e se apaixonar pela leitura. O que você pensa quando você está gravando pro pessoal? Eu acho que é um grande exemplo. Que às vezes a pessoa está ali rolando a tela por um grande tempo. Aí vai lá, acha um vídeo de leitura. Tem uns livros ali, vou ler também. Achei interessante a história. Quem sabe também compra e lê e começa a gostar mais desse hábito. Da turma que te acompanha lá no seu Instagram. Você vê que o pessoal vai lá, comenta. Você vê que o pessoal às vezes começa a ler o livro que você indicou. Como é que é? Sim, esses dias pra trás, uma pessoa me marcou nos stories que ela também comprou o livro que eu indiquei. E quando eu recebo essas coisas, eu fico muito feliz que tá dando certo. Que as pessoas estão seguindo o exemplo. Legal. E os mais velhos? Você já incentivou eles também a lerem? Sim, é mais difícil, mas incentivamos. Os mais velhos são mais difíceis? Porque as crianças, elas começam a criar o hábito ali. Eles já criaram outro hábito, então para destruir aquele hábito e começar um novo é mais difícil. É mais difícil, né? É verdade, é mais difícil mesmo. Do seu Instagram, que você tá falando pro pessoal aí, qual que é seu Instagram? Qual que é o @? Meu Instagram é @marianamesquitapalma. Seguem lá. Então, a turma que quiser acompanhar um pouquinho do trabalho, pode ver por lá, né? Sim, com certeza. Fiquei sabendo também que você também faz palestra, né? Como é que é isso aí? É muito legal poder compartilhar o amor pela leitura para as crianças, para os adultos. E é uma forma também de incentivar. Porque às vezes quando eu tô lá, as crianças falam: que legal, também quero ser uma escritora, também quero começar a ler mais. Como que começou, Juliane, essa situação que você viu que já estava aumentando, né? Já, peraí, tinha uma situação entre nós, já tem uma rede social, já está tendo uma procura de algo a mais, como a situação das palestras. Então, nós conseguimos, né, publicar o livro, né? A gente comemorou o aniversário com o lançamento do livro. Aniversário de 12 anos. De 12 anos, isso mesmo. Então, aí assim, o Instagram, a partir daí, já, né, ficou bem mais divulgado, as pessoas já foram conhecendo. E o pai dela também, ele viaja muito, né? Trabalha em várias cidades e ele é um dos maiores fãs dela também, né? Com certeza. Aí ele foi levando, né, assim, o livro dela, né? A notícia, né, de que ela é uma escritora, né? Tão jovem. E, assim, a gente foi recebendo também o convite do pessoal da educação, né? Igual a cidade de Irucuí foi uma das primeiras a falar assim, não, a gente quer que ela venha aqui falar com nossos alunos, né? E foi uma experiência maravilhosa. Só para contextualizar também, né, que a gente já foi entrando no conteúdo, vocês hoje moram em Buritis, né? Isso mesmo. Conta um pouquinho para nós de como que é essa questão na cidade, como que as pessoas reconhecem ela, como que veio você hoje, né, já tendo essa escritora dentro de casa. Isso. Buritis também é uma cidade de interior, né? Hoje nós, com o Novo Censo, a gente conta com quase 25 mil habitantes. Então, é uma cidade pequena, né, ainda. Então, assim, a gente, como o Instagram dela já está, assim, mais divulgado, né? O pessoal já vem conhecendo ela. Nós já visitamos também algumas escolas lá de Buritis. É até interessante. Às vezes a gente sai e fala assim, olha lá, a menina do Instagram. Olha lá, a menina que escreveu um livro. Já está conhecida, né? já. Então, assim, a gente já vê que o pessoal já tem já visto, né? Que ela é uma escritora. Que ela, conhecendo, né? Já. Isso, é bem legal. Uma vez eu fui em uma escola e o menininho falou assim, minha mãe já viu o seu site. A gente vê que ele já está... Deve ter falado para ele ler também, né? E, lembrando, a gente está no podcast Unai, justamente por causa, né, que vocês estão vindo aqui fazer palestra, né? Não vamos citar o dia para o pessoal que está assistindo, mas hoje vocês já realizaram, né, aqui na cidade uma palestra. Conta um pouquinho de como é que foi. Isso mesmo. A Superintendência Regional de Ensino de Unai, ela, né, tomou conhecimento da Mariana e ela fez o convite para ela vir até a superintendência para uma formação de professores em uso de biblioteca. Formação de professores. Isso. Então, esses profissionais, esses professores, eles trabalham na biblioteca com projeto de leitura, né? E ela foi convidada para vir falar com eles. Aí ela fez a mesma palestra que ela faz para os alunos e foi lindo, né? Assim... E quem é apaixonado pela educação, quem trabalha com a educação, é muito bom você ver assim, aquele olhar, os olhinhos brilhando ali daqueles professores vendo ela falar. Foi muito bom. E como é que é para você falar para os grandes? Né? Porque, assim, para falar para crianças, você já deve ter dado a palpitada no coraçãozinho ali no início, né? Hoje eu acho que você já está craque. Mas como que é falar para os adultos? Você já tinha feito isso antes?
Só para os professores que estavam ali junto dos alunos, mas para um público que é somente professores, eu nunca tinha falado. E dá um pouquinho mais de nervosismo, mas é muito legal também. Uma experiência muito boa. Você também já sabe, né, o que você vai falar, você já tem domínio, né? Sim. Fica mais tranquilo um pouquinho, né? Fica muito mais tranquilo, que eu já planejei tudo que eu vou falar e na hora eu já sei, é só... E como que você planeja? Agora eu fiquei curioso. Nós fizemos uma palestra. Aí, normalmente, sempre em todo lugar que a gente vai, fala praticamente a mesma coisa. Às vezes muda algumas palavras, muda um tópico ou outro, mas normalmente a base é aquilo ali que a gente fez. Aí eu já sei a base, de vez em quando é só ir mudando algumas coisas no modo de falar para o público que estiver ouvindo. E você abre para as perguntas? Você recebe muita pergunta do pessoal? Mais ou menos, não muitas. Hoje teve, né? Hoje teve várias O que perguntas. te perguntaram hoje? Perguntaram onde é que compra o livro, por que eu quis escrever, o que conta a história. Perguntas assim. Gostei das 3. Responde elas aqui para nós. O livro tem que entrar em contato com a gente para comprar. Pelo Instagram? Pelo Instagram, ou às vezes conhece o meu pai, aí pode pedir pra ele que um dia que ele estiver aqui, ele traz. Eu quis escrever um livro porque eu sempre fui muito apaixonada pela leitura, então sempre tive esse incentivo e achei muito legal a escrita e tudo mais. Eu sempre tive um sonho, inclusive, de escrever, de um dia ter um livro meu ali pra eu segurar. E quando minha família comprou um rancho, lá tinha uma casinha bem velhinha, e eu fiquei imaginando que ela poderia ser mal assombrada. Então a história veio na minha cabeça e eu comecei a escrever. E eu tava aprendendo na época a mexer no computador. Então também foi um jeito de treinar. Legal. Você juntou tudo. É. Legal demais. Qual é a outra pergunta? É sobre o que trata o livro. O livro se trata sobre um acampamento de férias, em que só foram crianças e coisas estranhas começaram a acontecer. Então nós tivemos que investigar. E o final descobre só quem lê o livro. Tem que ler o livro, né? Você tá com o livro aí? Tá, Estou. né? Mostra pra nós a capa dele. Pode mostrar pra Essa aquela aqui câmera é a ali. capa. Dá uma folheada nele. Não deixa mostrar muito, não, que o pessoal tem que comprar o livro pra poder ver direitinho, igual você falou, né? Dá uma folhadinha nele pro pessoal poder ver um pouquinho. Ele tem muita página. Tem. E quantas bastante páginas? São 32, contando com as ilustrações, a dedicatória. Abre ele aí em qualquer página, só o pessoal ver um pouquinho de ilustração, um pouquinho do texto. Abri uma parte. O formato dele é bem legal também, né? É. Ó, bem ilustrado. Abre mais um pouquinho. Bem legal. Show. E foi vindo na cabeça. Foi. A ideia da história. Demorou um pouquinho pra ser feito, porque... Porque veio bastante, né? 32 páginas. Como que ia desenvolvendo? Você teve uma ideia de início, né? Igual você Sim. falou, de repente a casinha lá que você viu, de ser mal assombrada. Mas aí você foi desenvolvendo, ainda não li o livro, né? Mas os personagens, você foi criando os personagens. Não, os personagens existem de verdade. E eu fui ali escolhendo quem que eu achava que seria legal participar, que a personalidade poderia mudar a história. E quem também era mais próximo de mim, por exemplo, o meu primo, que ele... Eu sempre achei a personalidade dele bem legal, que ele é bem bagunceiro, digamos assim. Aí eu acho que ficaria legal, daria um toque de alegria no livro. Aí eu resolvi colocar ele, coloquei uns colegas meus de sala. E assim, Legal. foi criando o andamento. Falou que existiam os personagens, são de onde? Só tem uma pessoa que não é lá de Buritis, que é minha prima, que mora em Brasília. Os Mas o resto personagens que tudo você é de fala lá. que já existia são pessoas do seu convívio. Sim. Que você foi trazendo pra ali e colocando. Só que as imagens não é a aparência deles de verdade, Uhum. só o nome e as personalidades. Você juntou todo mundo, você fez o contexto de todo mundo ali, fazer sentido na sua história. Foi. Legal demais. E como é que é um coleguinha seu que você coloca dentro de uma história de livro? O pessoal deve ficar feliz, hein? Eles ficam bem animados, querendo saber o que vai acontecer. E é muito legal. Você também foi marqueteira, né? Que você pegou assim, eu vou colocar o pessoal ali, não tem como você falar que a pessoa tá no livro, ela não querer ler o livro, né? Sim. Colocar, se você for lançar outras edições, você vai abrindo o leque, começa a colocar, até você já tem, né? Mas uma professora, um prefeito, ou um pessoal conhecido aí, que né, daqui a pouquinho não vai ter como o pessoal não querer ler os livros, não. Daqui a pouco vai ter umas 5 edições aí, pelo menos, hein? Você pensa em escrever mais? Penso, já até comecei a escrever a continuação desse aí, Legal. só que tá mais devagar. Não, mas pode dizer, já pela sua idade tá bem rápido, tá devagar. Juliane, a gente tava conversando no bastidor,
ainda também não vi, né? Mas a gente pegou um trechinho, né? Vamos mostrar para o pessoal um trechinho dela. Conta para nós, o que a gente vai ver aqui dela pequenininha, 2 anos e... 2 anos e 11 meses. É um registro que nós fizemos dela lendo a história que ela tinha decorado, né? Porque ela ainda não era alfabetizada, né? Mas ela conta o livro como se ela estivesse lendo. Qual que é o livro? E o Dente Ainda Doía, de Ana Terra. Legal. Vamos rodar ele para o pessoal poder assistir? Vamos. Pode? Com certeza. Então vamos nessa. Com esses ele cutucava quem que era o primeiro que ia cuidar. Essa você manter essa lona que fica bom rapidinho. Mas nada, Sofia. Já queria olhar a cenoura e o dente ainda doía. 2 tatus pegaram sem fazer barulho. Monte de pedregulho, mas nada, Sofia. Já queria olhar a cenoura, tava com o gaveta, mordia o pedregulho e o dente ainda doía. Bem, papo saiu na lagoa pra ver. Só um carinho, tem um dente pra falar de doer. Mas sem nada eu doía. Já quando eu ia a cenoura, cutucava o avesso, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobriu o deixão, já forte e o dente ainda doía. 10 sapos saiu da lagoa. Esta boa, só que tudo é uma mosca labida, mas de nada isso frio. Da categoria cenoura, o cálculo avesso, mordiu o pedregulho, bebeu a mosca e o dente ainda doía. 10 passarinhos chegaram a ver. Mais de 20 mil pessoas. Pode ter ursinho, essa pena, mas nada é sofria. Jacaré foi a cenoura, outro carro a vento, mordiu o pedregulho, recebia carinho, cobriu dessa mão, ainda é forte, bebeu a mosca. Pôs nós na boca, pôs a perna bem pezinho no maíz e o dente ainda doía. Quando chegar, a cara começou a ficar. Funcionou. A pirâmide bem mocinho. Depois matar a fome, vai ser um lacinho. E a bicharada toda deu no pé. Ia ficar, vai ser o amor de Jacaré. Como é que foi, Juliane? Você não lembra, né, Mariana? Eu não lembro. Você é muito pequenininha. Lembrar você não lembra. Mas você leu para ela diversas vezes, né? Ela decorou, que dá para ver que parece que ela vai vendo as figuras, né? É meio que um poema também, né? Pelo que eu entendi. Não, é uma historinha do jacaré que tava com o dente doendo. Aí veio vários bichinhos para tentar resolver o problema dele, mas nada resolvia. Aí ela ia vendo os bichinhos paginação por paginação, lembrando do que você já tinha lido para ela, e ela ia... Cada bichinha tentando uma solução e o dente ainda doía. Aí ela só queria que eu contasse essa história, né? Então, todo dia ela vinha com esse livro. Nós temos ele até hoje. Tem que ter, tem que guardar esse aí pra história. Aí eu contava sempre, ele contava, até que ela decorou. E um dia eu vi, ela foi contar o livro. Aí eu vi, ela tinha decorado e igualzinho tava lá. Porque ela já tinha decorado pelas... Ela reconhecia já, né? Todos os bichinhos, ela contava igualzinho. Nesse dia que nós fizemos a gravação, foi até uma prima minha. A gente estava lá em casa, acho que era um sábado à tarde. A gente estava lá, a televisão tá ligada. E eu falei assim, pega lá um livrinho pra você contar pra tia Mone. Aí ela pegou e gravou. Ela contando a história. Ficou encantada também. Sim. Com certeza. Nossa, não tem quem me encantava. Né? 2 anos e 9 meses lendo um livro, porque é praticamente ler, né? Ela gravou e fazia de acordo com o que estava ali. E o bom é, ela conta com a mesma emoção que a gente contava, ela aprendeu a contar também. Mesma entonação, assim, né? Tipo assim, ó, ainda vai ter mais coisa. Legal demais. Então desde bem pequenininha mesmo, né? Você nem vai lembrar não, mas muita coisa legal. Como é que você vê hoje aí? Você consegue ver ele e entender que é dali que nasceu o seu gosto, desde pequenininha, que é um caminho que você ainda tem vontade de percorrer por muito tempo, durante a vida inteira? Sim, com certeza. Eu vejo que foi desse incentivo que realmente nasceu a minha vontade por ler, por escrever, e que eu quero continuar e por muitos anos. Legal. Tem mais? Nós temos algumas resenhas, né? Porque aí agora ela, hoje em dia com o Instagram, ela lê os livros
E ela faz a resenha, né? Para o pessoal ver e ficar com vontade de ler também. Tem algum nome da resenha? Tem o do meu livro preferido, que é o Diário de uma Princesa Desastrada. E tem de vários outros também que eu vou fazer no Instagram. Legal, então vamos assistir mais um então? Vamos. Pode ser? Oi, pessoal! Estou de volta. E hoje eu vim falar pra vocês a resenha desse livro aqui. O nome do livro é O Diário de uma Princesa Desastrada e ele se passa em um reino encantado que ninguém sabe dele porque ele é cercado de flores venenosas. Se passa no reino de Florentia e conta a história de uma princesa que ninguém poderia saber que ela era realmente a primogênita da rainha. No reino de Florentia, todos acreditavam que a rainha queria proteger sua filha, protegendo a identidade dela para que malfeitores não fizessem nenhum mal a ela. Por isso, a princesa Amora Maria Florentina de Florentia se disfarçava apenas como a Florentina e era uma pessoa nada popular e super desastrada. Essa história é cheia de reviravoltas e vale muito a pena comprar o livro. Daqui a uns dias está até saindo a parte 2 e eu estou muito ansiosa para comprar o meu. E essa foi a resenha do livro Diário de uma Princesa Desastrada. Se você tem algum livro que quer que apareça aqui, deixe aqui embaixo nos comentários. Realmente a resenha é bem... um resumo sem contar demais, né, Mariana? Isso. O que você pensa em passar assim, ou não, eu vou contar um pouquinho aqui, mas também não pode... Eu não gosto de contar muito para a pessoa realmente ficar com vontade de saber o que vai acontecer depois. Para a pessoa querer descobrir, ter aquele interesse. Seus amigos, eles gostam de comprar também, eles vêm te contar também que leram, como é que ficou o livro, como é que é o final. Não muito. Ainda falta de incentivar mais, né? Um pouquinho mais. Aos pouquinhos você vai trabalhando e vai dar certo, né? É. E você? E o orgulho que você sente de ver uma coisa dessa acontecendo, né? Porque assim, com a internet hoje, você como mãe, imagino que pensa, poxa, cuidar aqui, ter essa rotina igual você pontuou da minha filha com o que ela consome na internet. E de repente ela é uma produtora de conteúdo para a internet, né? Como é que você vê essa... Nossa, é muito bom, assim, acho que eu não consigo nem descrever, assim, a sensação, porque... Às vezes a pessoa fala, ela não só fica lendo, não faz nada. Não, ela é uma criança normal, ela brinca, ela vê TV, ela tem o celular dela também, tem o WhatsApp, os grupinhos da escola, né? É uma criança normal, ela só sabe organizar o tempo dela, a rotina dela, ela faz tudo. Então, assim, eu fico muito feliz de saber que ela tem essa consciência do que é bom, do que realmente é bom, né? Porque nós temos que aprender isso, né? Saber diferenciar o que é bom do que não é tão bom para nós, né? Sim. E ela tem sabido fazer isso. E é tão difícil a gente que é adulto, né? Demais. Imagina para criança. Então, e assim, ela sabe que é importante, né? O tempo que ela tá na escola, que ela tem as responsabilidades dela em casa também. Então, assim, eu fico muito feliz de saber que ela aprendeu isso e que ela consegue executar, né? E, assim, não precisa de eu ficar chamando atenção se você já fez a tarefa, porque eu sei que ela vai fazer, que ela é responsável, né? Que ela tira o horário dela, que ela faz, e que ela sabe que se ela fizer depois sobra o tempo para ela brincar, né? Para ela assistir. E até quando ela tá na tela, eu sei que ela tá vendo coisa boa. Às vezes a gente tá lá e fala assim, mãe, vem ver isso aqui. Ou então ela vai me mandando uns videozinhos do Instagram, né? De curiosidade, receita, né? Que a gente vê receita, a gente testa as receitas também. Ó, tem que sair no canal a receita, hein? A gente já tem uma no Instagram, uma receitinha, a gente já fez. Vou assistir então depois. O que vocês fizeram nessa receita? A gente fez, tipo, um mousse de banana e chocolate. Ficou gostoso? Ficou. Ó, vou marcar um outro podcast e você traz para nós experimentar. Quando você fala dela consumindo conteúdos, né, que são interessantes desse formato, você imagina que esse que ela faz é um conteúdo, né, que incentiva outras crianças também? No caso, você, se estivesse pegar a sua filha assistindo um vídeo de uma outra criança que também está produzindo esse tipo de conteúdo. É mais ou menos essa missão que você imagina de passar esse conteúdo à frente, principalmente para crianças na faixa etária dela que também assistem? Isso, que eu acho assim, que a gente também tem que usar as redes, né, para espalhar coisa boa, né? Então, assim, da mesma forma que eu gosto que ela veja os conteúdos bons, eu acredito que uma criança, um jovem que vê o conteúdo dela também, né, vai receber uma mensagem boa, né? Então, eu acho muito legal, assim, então, uma missão, assim, uma ajuda que a gente está dando, uma pequena contribuição, né, para a sociedade. Juliane, conta para nós
na prática, assim, de maneira geral, desse contexto que vocês vivem, tanto do online, né, quanto do físico, uma situação, assim, que marcou, que alguém deu um feedback para você em relação a ela, os conteúdos, né, seja no físico ou no digital? Então, a gente tem tido a oportunidade de visitar, né, algumas escolas, né, inclusive no município de Urucuí nós visitamos todas as escolas municipais. Todas? Todas. Inclusive na zona urbana e na zona rural também. E um professor de uma turma que assistiu a palestra dela, né, em outra oportunidade que nós retornamos na cidade, ele me chamou e falou que os alunos dele tiveram, assim, um comportamento totalmente diferente. Ele falou assim, você não tem noção do quanto meus alunos melhoraram depois que eles conheceram a Mariana. Então, e aí assim, ele e a turminha tinham assistido isso, a palestra. Anos iniciais, se eu não me engano, 4º ano do ensino fundamental. Uhum. Ele falou assim que eles ficaram encantados e que realmente assim foi um incentivo para a turma dele. Então, chamou a atenção mesmo. Chamou. Então, assim, ouvir isso, receber esse feedback de um professor, nossa, é maravilhoso, né? A gente saber que o trabalho, o incentivo da gente, né, tem algum fruto, né? Algum grande fruto, grande. Né? E nessa turma, no dia que eu fui, que eu voltei, 2 crianças me mostraram 2 livrinhos que elas tinham feito. Que no papelzinho mesmo, elas me tinham ilustrado, escrito a historinha. E eu fiquei muito feliz naquele dia de ver que realmente estava conseguindo incentivar as crianças. Influenciou mesmo elas, né? E você já tinha publicado o seu livro? Já, a gente foi lá para dar a palestra, falar sobre ele. Sobre ele já. Tem muito tempo? Não, foi acho que mês passado. Foi agora, recente, mês de junho. Tinha quantas pessoas lá? Nessa escola que eu fui, acho que tinha uns 280. 280. E você falou para as 280. Tranquilo. Mas já teve escola que teve mais. Já teve escolas que teve mais ou menos 500. 500. E o que você tem para dizer para as pessoas que têm medo de falar em público? Né? Que você deve ter sentido medo, né? Na primeira vez ali. E ainda hoje, talvez, né? Dá um friozinho na barriga. O que você sente? Além de eu sentir muita alegria, parece que a gente sente um pouquinho de medo de errar. Só que se a gente sabe que aquilo que a gente tá falando é bom, a gente não precisa ter medo. Se tiver com Vai medo... com medo mesmo. Vai com medo mesmo. E o que você sente quando você termina de falar? Falar para 500 pessoas, né? Você dá uma travadinha ou hoje você já tá indo bem, tranquilo? Agora eu já tô indo mais tranquila, mais de começo de conversa. Eu tava um pouquinho mais travada. Mas você não perde a linha de raciocínio, não. Você consegue pensar direitinho e desenvolvendo. É bem melhor do que eu. Aquela hora eu tava perguntando para ela as perguntas lá que a pessoa não tava lembrando aqui. Ela repetiu aquelas 3 um monte de vezes. Tá bem melhor do que eu, por exemplo. E quando você termina, o que você sente assim? Nossa, né, que legal. Né? O que você sente? Eu tenho uma sensação incrível que eu acabei de falar para muitas crianças que eu posso ter mudado a vida delas, que elas possam ter novos hábitos. E é muito bom, é muito gratificante. Legal demais. Bom, Juliane, você, através, né, da Mariana, vocês duas, né, na verdade, como que vocês veem, como que vocês esperam conduzir, né, daqui para frente essa missão, que passa a ser uma missão, né? Vocês, assim, levarem a literatura, o hábito saudável, né, algo hoje de incomum, né, pode-se dizer, e que faz tão bem, né? Como que vocês esperam conduzir daqui para frente isso aí juntas, e no desenvolvimento da própria Mariana e todo mundo que acompanha o trabalho? Junto, né, com o lançamento do livro da Mariana, nós criamos um projeto. O padrinho da Mariana, ele é professor na Unimontes, lá em Montes Claros. E ele foi... o nome dele para dar uma moral aqui? É o Daniel Coelho. Ele é professor lá na Unimontes. E ele foi um dos grandes incentivadores, né, desse projeto, né? E, assim, meu esposo também... Qual o nome do projeto? Clube do Livro. É esse aqui que você tá? Aqui eu tô com um regulamentozinho do concurso, né, que a gente deixa nas escolas. Então, assim, o Clube do Livro, ele consiste em dar oportunidade a alunos de 10 a 15 anos de escolas públicas, municipais e estaduais da cidade de Buritis e de Urucuia a publicarem os seus livros. Então, esses alunos, o período de inscrição já está aberto, a gente já está visitando as escolas, né? A escola que a gente não foi pessoalmente, nós mandamos os cartazes, o regulamento. Então, assim, para que eles tenham essa oportunidade, né, de se tornarem também escritores, né? Legal. E o primeiro lugar, ele terá um prêmio do livro impresso,
registrado, ilustrado e 50 exemplares. Vou dar. Isso, no mesmo formato da Mariana, né? Muito legal esse formato, hein? Isso, chama atenção. Ilustradinho, registrado na Câmara Brasileira de Livros, aqui tem o número do registro. Legal. E o segundo e o terceiro lugar também terão um livro registrado, né? Impresso, porém sem ilustração. Formato mais simples. Mas, assim, a gente quer que não pare, né, por aqui, assim, um livro de Mariana. A gente quer que outras crianças também tenham oportunidade. É igual a gente fala quando nós vamos nas escolas. De repente, já tem até outros escritores aí escondidos, né? Teve 2, né, Mariana, que trouxeram para você a historinha ali. Não estava no livro, né? Mas já era a história. Então, assim, a gente deixou o regulamento, né? Incentivando também os professores a ajudarem eles, né? Todas as escolas também já têm projetos de leitura. Os professores, assim, até ficaram muito felizes da nossa visita, porque as escolas geralmente têm os projetos de leitura dentro das escolas e a visita da Mariana incentiva esses alunos, né, a participarem mais desses projetos, né? E o concurso, né, o Clube do Livro, também veio para somar com esses projetos, né, e despertar o interesse dessas crianças, né, a escrita, a leitura, né, a desenvolver. Uma coisa é quando o adulto fala, né, para criança, outra coisa é a criança falando com a criança, né, Mariana? É isso mesmo. Muda completamente. Você vê que eles te escutam mais? Sim, mais ou menos, para falar a verdade. É um trabalho que tem que ir repetindo, né? Por isso que você tem que ir e voltar, igual você fez, né? E aí a mensagem ela vai fixando mais, né? Também parece que incentiva mais a criança, porque se ela tá vendo um adulto pensar, mas ele é um adulto, eu não consigo. Mas agora, quando ela vê uma criança, ela já fala assim, ela é igual eu também posso conseguir. Isso é maravilhoso, né? Ela fala muito bem. Nunca que vai parecer ter 12 anos. Nossa, Juliane, parabéns, tá? Obrigada. Mariana, meus parabéns, né? De coração. Muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo. Eu tenho certeza que assim já está, né, incentivando e mudando a percepção de muita gente sobre muita coisa, né? Inclusive nossa também aqui. A gente sempre valoriza, né, pelo podcast Unai, esse tipo de atitude. A gente está acostumado a receber muitos empresários, né? Ela é uma empresária mirim, já empreendendo, né, no ramo ali, já com seu resultado, né, e seu domínio do assunto. Foi um pouco incomum para nós, né? Porque é incomum, né? Ver assim, mas graças a Deus, né? Vocês estão de parabéns pelo trabalho. É nossa missão, né? Valorizar e trazer esse tipo de conteúdo aqui. Eu agradeço demais a presença de vocês com a gente aqui no nosso podcast. Nós que agradecemos, né? Em nome do meu esposo Alex, né? Alex, gente fina demais. Eu quero agradecer a oportunidade, né? De estar levando essa mensagem, né? Para mais pessoas, espalhando, né? Essa mensagem que Mariana traz de leitura, da importância, né, do aprender, do ler. E nós estamos muito felizes e agradecemos pelo convite. Passa uma mensagem final, Mariana, para a turma que está assistindo a gente aqui. O que você tem a dizer para a mamãe, para o papai, para a criança, né, que vai assistir? Dá uma mensagem para a turma. Primeiramente, eu só tenho a agradecer e depois que, se nós organizarmos nosso tempo e se realmente quisermos mudar, nós conseguimos. Então, que fique a dica aí para vocês, entrem no meu perfil, que lá vai ter várias outras, para cada vez ser um hábito mais comum. E que crianças, adultos escrevendo e lendo não seja mais uma coisa incomum, como está sendo na nossa sociedade atual. Meus parabéns. Obrigada. Gente, esse foi mais um episódio aqui do podcast Unai, episódio muito especial, né? Muito legal receber aqui a Mariana, a Juliane. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Continuem, por gentileza, nos acompanhando em todas as plataformas, Facebook, Instagram, Deezer, Spotify, entre outros. É sempre uma alegria para nós poder estar aqui com vocês e até a próxima.